bom às vezes, mas o melhor conselho está na palavra de Deus. O melhor conselho está na oração. O melhor conselho está aí diante de Deus. Quando a gente se humilha e diz: Senhor, eis-me aqui, estou disponível. Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu sou apenas um vaso de barro. Ele se desfaz, ele se rompe, mas a tua presença é aquele tesouro que é mais precioso. É a tua presença, o Espírito que está aqui em você e em mim nesta noite. É o mais importante, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, depois da tribulação vem a humilhação diante de Deus sem oração. Segundo ponto. E aí, vamos no terceiro ponto. Veja, irmãos. Voltamos aqui no capítulo 13 com a sua Bíblia aberta. Salmo 13. Versículo 5 e versículo 6. Enquanto a mim confio na tua graça. E o meu coração, que o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Olha. Agora vemos aqui uma diferença. Um Davi diferente depois dessa oração do versículo 5. Aliás, do versículo 3 e do versículo 4. Parece que muitas pessoas naquele então estavam divididas, estavam como ovelhas sem pastor. No meio da tribulação se dispersavam. No meio da tribulação não queriam mais buscar a Deus. No meio da tribulação parece que eles estavam escondidos, apavorados. Mas Davi, que muitas vezes ficou sozinho, ele disse assim: enquanto a mim, eita glória, confio na tua graça. Confio na tua graça. Então, meus irmãos, com todo respeito, não é todo mundo que está do seu lado que ele vai, no meio da tribulação, ter esperança em Deus. Confiar na graça de Deus. Mas se Deus, pela sua graça, depositou essa fé em você, aproveite e creia. Cada vez que veio essa tribulação, aproveite essa fé que Deus depositou em você e creia e permaneça firme na graça de Deus, porque é pela graça. Mas nem todo mundo vai acreditar, mas nem todo mundo vai permanecer firme na palavra de Deus. Mas você e eu, nesta noite, vamos permanecer firme na palavra de Deus. Acredita, levanta sua mão, acredita que você é escolhido de Deus. Então parece que aqui ele dá um salto, um pulo, e ele diz: enquanto a mim, eu não sei os outros, mas eu confio na tua graça. Eu confio no teu poder. Eu confio na tua palavra. Meu coração que se alegre na tua salvação. Ele conhecia quem era Deus. Por isso, meus queridos irmãos, a gente não pode viver somente dos sermões ditos daqui para lá. Sempre tem que haver uma comunhão íntima entre você e Deus, entre eu e Deus. Por quê? Porque essa comunhão, essa palavra é a que vai nos livrar no dia mau. É essa palavra. Você vai esquecer do culto das mulheres, do culto do pastor, do culto de jovem, mas o Espírito Santo vai trazer na tua vida a sua palavra. Por isso que dependemos totalmente da sua palavra. E Davi, ele disse: Senhor, tira de mim reino, tira de mim riqueza, mas não se afaste de mim o teu Santo Espírito. A tua presença, que ela nunca me falte, Senhor. Ele sabia que é somente na palavra de Deus que está a vida. Então vamos lá agora para Ana. Ana, depois daquela oração, veja bem, vamos lá no texto, que o texto fala melhor do que eu. Primeiro livro de Samuel. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Por que eu falo que Ana conhecia Deus? Veja bem. Vamos deixar a Bíblia falar aqui, irmãos. Veja. Capítulo 2. Veja a oração
de Ana. Irmãos, Ana não era uma mulher que desconhecia de Deus. Veja a oração de Ana, irmãos, tanto assim que ficou ali, na palavra de Deus. Veja a oração. Então Ana, versículo 1 do capítulo 2. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Olha a profundeza da oração de Ana, meus queridos. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. E por aí continua a oração de Ana. Irmãos, Ana não era uma mulher qualquer, de jeito nenhum. Era uma mulher conhecedora da palavra de Deus. E muitas das vezes o povo faz comparação. Não se humilha igual a Ana lá, e você pede para Deus que Deus vai te dar. Irmãos, Ana tinha profundeza na palavra de Deus. Ana conhecia quem era Deus. Ana não era qualquer uma não. Ana buscava da presença de Deus. Ela entregava sacrifícios para Deus. Ela se guardava para Deus. Era temente de Deus. Ela buscava o rosto do Senhor. Então, versículo 6 e 7, quando ele diz que o Senhor dá vida e tira a vida, ela reconheceu que o que ela estava atravessando era a permissão de Deus. Ou seja, ela diz: naquela época eu era humilhada, eu não tinha filhos, mas agora o Senhor me deu, e somente isso foi pela tua graça. Então eu entendo que o Senhor dá e o Senhor tira. Veja a importância de conhecer a palavra de Deus e se aprofundar na palavra de Deus. Mas vamos lá agora em Jesus. Veja bem, Jesus, depois daquela oração, Jesus sofreu o sacrifício da morte, sacrifício de cruz. E todos sabemos que o sacrifício de Jesus, ele foi grande, o maior de todos, e foi por todos nós. Nós tínhamos que ter recebido aquele castigo, mas ele se entregou. Ele soltou tudo aquilo que ele tinha, toda aquela glória. Ele veio, desceu, pegou aquela carga e ele diz: é minha, eu vou pagar por eles, porque eles não conseguem, mas eu vou, ó Pai, e entregarei a minha vida, pois ninguém tira ela de mim. Eu mesmo entregarei e a darei por eles, ou seja, por nós. Então, depois daquela oração, veja essa grande vitória de Jesus. Veja essa grande vitória de Jesus. Quando ele, depois ou antes de morrer na cruz, ele falou uma palavra que me deixou bem impressionado, bem assustado, quando ele diz: consumado és. Consumado és. Irmãos, ele tinha cumprido com aquele sacrifício que ele mesmo se ofereceu. Mesmo aquele sacrifício sendo forte, ele foi na frente e colocou o gozo do Senhor na frente dele, para ele poder suportar aquela grande aflição. Então Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo, e todas as coisas neles foram consumadas.
Por isso hoje nós temos vida através daquela palavra que Ele diz: consumado eis. Hoje nós estamos aqui, podemos dar glória, podemos cantar, podemos adorar, podemos bendizer o Seu nome somente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não podemos deixar de fora o sacrifício de Cristo, a palavra de Cristo, Cristo como o centro, pois Ele é que nos dá vida e ainda Ele está presente através do Seu Espírito neste lugar. Então, para terminar, meus irmãos, veja como Deus entregou vitória para esses três personagens que temos aqui, como foi Ana, como foi Davi e como foi Jesus. Passaram pela tribulação, passaram pela humilhação diante de Deus em oração, mas eles tiveram vitória. E não foi pela sua força, foi pelo braço do Senhor, pela força do Espírito Santo de Deus. Por isso hoje eu quero deixar bem claro que nós não somos nada a não ser pela presença de Deus. O nosso cântico bonito é em vão. A nossa pregação bonita é em vão sem a presença do Espírito Santo. É por isso que é somente, irmão, Cristo quem merece glória. É somente Cristo quem merece toda exaltação. É por isso que somente Cristo merece, porque Ele foi que pagou. Nós não somos nada, nós merecemos morte, mas hoje temos vitória, pois somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores nele. Então, eu não sei se tu está atravessando uma situação difícil, uma prova. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Deus tem uma solução para a tua vida. Somente entra no secreto que Deus vai te responder. Deus vai te falar. O Espírito Santo vai vir, aquele que está dentro de ti, e Ele vai te lembrar a palavra de Deus, e Ele vai te falar. Eu não sei se é através de profeta, através de qualquer um, mas Deus, Ele está comprometido a te falar quando você se humilha diante da presença, quando você ora diante dEle. Então creia, acredite que Deus é o nosso Deus. Meus amigos, eu não sei qual que é o horário, até 8, não era? Isso aí, não está no tempo certo, meus queridos irmãos. Então veja, Deus, Ele vai te livrar da situação difícil quando você entregar a sua carga nas mãos de Deus. Sabia? Eu não sei qual que é a situação da tua alma. Eu não sei como você vejo hoje. Talvez na alegria, talvez na necessidade, talvez na angústia, talvez em vitória. Eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus da provisão, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para curar o teu coração. Por isso tem um hino, irmão, que diz bem assim, ó: porque te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque em breve Ele virá. Porque te abate, levante suas mãos, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, Ele virá. Se coloca de pé, por gentileza, meus irmãos. Quero fazer uma oração aqui por você.